Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ultimamente nós temos ouvido a respeito da ênfase em fortalecer um discurso chamado politicamente correto, inclusive nas questões religiosas. Isso já ocorria já no meu tempo de ginásio, de colegial, bastante tempo atrás, quando se dizia entre um dito popular que todos os caminhos levam a Deus. E eu, por muito tempo, eu criei nesse dito popular. Por quê? Porque eu estava na escola, eu estava aprendendo isso, veja só, em educação moral e cívica. Eu lembro até mesmo da gravura, né, que ilustrou esse dito popular. Todos os caminhos levam a Deus. Eu acreditei nisso, né, até que eu me converti. Eu me converti aos 20 anos de idade e percebi então, observei então, na época da minha conversão, que a Bíblia não está preocupada em ter um discurso politicamente correto, principalmente nas grandes afirmações a respeito da salvação. E estamos diante dessa grande declaração aqui, quando Jesus diz: Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta linguagem é uma linguagem exclusiva. Ele não diz, olha, eu sou um dos caminhos. Eu sou um dos caminhos que podem levar ao Pai. Não. Ele diz, eu sou o caminho. Então veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não há uma linguagem aqui inclusivista no Evangelho. Ou é Cristo ou não é. Ou a salvação é através de Jesus ou não há salvação. Então, por mais que possamos aplaudir, né, esse discurso politicamente correto, do tipo todos os caminhos levam a Deus, a palavra de Deus aponta exatamente algo muito distinto. Só Jesus pode nos levar ao caminho do Pai, ou ao Pai. Só Jesus é o nosso Salvador. Só Jesus é o nosso Senhor. Veja, isso deu tanto problema na própria época de Jesus, que ele foi inclusive acusado de fazer concorrência com outro senhor da sua época, que era o próprio imperador romano. Veja, os romanos entenderam muito bem essa questão da exclusividade de Jesus, por isso eles aceitaram condená-lo e executá-lo. Porque este senhorio diz respeito a ser o proprietário único das nossas vidas. Não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outro Deus, não há outro Senhor, só há Jesus Cristo. É óbvio, né, que a mentalidade pós-moderna não aceita isso, porque se defende a diversidade, o plural, né, se defende a tolerância, mas nós não podemos abrir mão daquilo que nos é muito claro nas Escrituras, a não ser que eu despreze as Escrituras, a não ser que eu negue que a Bíblia é suficiente, a não ser que eu negue que a Bíblia é viva e atual e eficaz. Se eu disser que a Bíblia não é suficiente, precisa ser atualizada, então significa que eu tenho sim, que posso aceitar qualquer outro caminho para a salvação, porque ela está desatualizada. Mas se ela é viva e eficaz, como assim a palavra de Deus nos revela, Hebreus 4:12, então esta é uma verdade que não pode ser mexida, não pode ser mudada.
Jesus é o único caminho. Se eu quero encontrar-me com Deus no meu destino eterno, esse encontro tem que ser através de Jesus. Não há outro caminho. Se eu quero a minha salvação eterna, se eu quero o meu descanso eterno, esse descanso, essa salvação eterna só pode ser através de Jesus. Não há outro caminho. Então perceba, meu irmão, minha irmã, é por isso que eu intitulei esta devocional como o único caminho. Não há outro. Jesus disse isso a Tomé, ou aquele discípulo cético que perguntou a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho. É o caminho que leva ao Pai, e é o único caminho que leva ao Pai Celestial. Se você ainda não entregou o seu coração a Cristo Jesus, faça-o agora com uma breve oração, dizendo: Senhor Jesus, eu o aceito como meu Senhor e Salvador pessoal. E então você terá garantido para você o caminho para o coração do Pai. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Ele permitir. Amém.